Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton, mais uma videoaula de microbiologia. Essa videoaula continua então o nosso conteúdo do quarto bimestre da disciplina de microbiologia. Hoje nós vamos estar falando, nossa videoaula vai estar comentando hoje, essa nossa videoaula vai estar falando sobre os princípios de doenças, né? Claro que essas doenças vão estar relacionadas aos micro-organismos, uma vez que nossa disciplina é a microbiologia, ok? Então existem várias doenças, né? Doenças que são causadas por micro-organismos e doenças que não são causadas por micro-organismos. E nessa videoaula nós vamos dar ênfase, né, nas doenças, né, os princípios de doenças que são causadas por micro-organismos, que nós denominamos aí de infecções, né? Uma infecção, ela pode sim ser algum tipo de micro-organismo que está crescendo no nosso organismo, né, causando aquele processo infeccioso. Quando nós falamos, pessoal, sobre o princípio das doenças, tá? Seja ela doença causada por micro-organismo ou não, ok? É um conjunto aí em que se baseia numa ciência chamada de patologia. Tá? Patologia, então, é o estudo científico das doenças, né? Do grego pato, né? Significa sofrimento, doença, né? E no caso aqui de logia, ciência, né, o estudo das doenças, ok? Então, é uma ciência aí em que se nós classificamos como patologia. E nessa ciência, pessoal, patologia, existem vários objetos de estudo. Um deles, como que nós estamos falando de doença, um desses objetos de estudo é a causa dessa doença. Essa causa dessa doença é um microorganismo, essa causa dessa doença são algum problema na divisão celular, essa causa da doença é algum outro tipo de, de causa que está originando, né, desenvolvendo essa doença. Então, quando nós temos aí na patologia um dos objetos de estudo é a causa dessa doença, nós a classificamos em uma ciência dentro da patologia, né? Uma subciência, vamos assim falar, né? A etiologia, um ramo da patologia, melhor falando, a etiologia. E também nós temos também, pessoal, como que essa doença se desenvolveu, ok? Outro objeto de estudo também é como essa doença desenvolveu, que nós chamamos de patogênese, ok? Pato, né? Doença, gênese, origem, início, né? Como se originou essa doença? Foi através de uma infecção? Foi através de algum problema em questão algum tipo de fármaco, né? Então, nós temos a patogênese. E também, nós temos também, na patologia, né, ela também analisa, né, também como objeto de estudo, mudanças estruturais e mudanças funcionais. E aqui nós caracterizamos como os sintomas, né, da doença. Uma vez que nós temos aí a etiologia, a patogênese, né, para descobrir o que está causando, né, isso aí, como que desenvolveu essa doença. Se nós temos a doença, nós vamos ter os sintomas. E na patologia também tem as análises, tem como objeto de estudo mudanças nas estruturas e, dependendo também, mudanças funcionais. Essas mudanças estruturais podem ocasionar mudanças funcionais ou as mudanças funcionais também podem causar mudanças estruturais. Vai depender do tipo de doença, né, que está sendo desenvolvida. E quando nós falamos em patologia, pessoal, especificamente, né, os micro-organismos, né, que estão causando, que podem causar uma doença, nós pensamos o seguinte, né, nós temos como um conhecimento que nem todos os micro-organismos são patogênicos. Alguns, inclusive, fazem o processo inverso, eles causam o bem para o nosso organismo. Então, os animais, né, incluindo nós, seres humanos, geralmente, né, durante o desenvolvimento ali, se tiver algum caso acontecer algum processo ali durante o desenvolvimento, mas geralmente os seres humanos, né, são livres de micro-organismos quando estão lá no útero materno. Então, naquele momento, o desenvolvimento, né, do embrião, nós somos livres de micro-organismos. E claro, que na maioria dos casos, né? Quando que vai ter o primeiro contato, pessoal? O primeiro contato do ser humano, né, após
o desenvolvimento no útero, não é? É logo ali no nascimento, pessoal. Então, quando você tem um nascimento, né, a região da vagina ali da mulher, ela é rodeada por algumas espécies de bactérias. E existe uma em particular, que pertence aos grupos dos lactobacilos, que durante o nascimento, né, pouco antes do nascimento, ocorre um aumento da quantidade desses lactobacilos. Justamente por quê, pessoal? Justamente para que esses lactobacilos sejam os primeiros micro-organismos em contato com o recém-nascido. Então, quando você tem aí um recém-nascido e esse recém-nascido inicia o contato com os primeiros micro-organismos, são os lactobacilos que fazem, né, esse primeiro contato com o recém-nascido. Justamente porque, pessoal, esses micro-organismos, esses lactobacilos, eles são muito importantes para o intestino do ser humano, para o intestino do bebê e, consequentemente, para o decorrer da vida daquela criança, né? Então, a partir do momento que tem um contato com esses micro-organismos, esses lactobacilos, notem, eles não causam nenhuma patogenia, nenhuma doença. Eles fazem o contrário, eles melhoram o organismo do bebê, né? O organismo do ser humano. Depois, né, com a respiração, com o início da alimentação também, grande parte, né, do início da alimentação, mais outros micro-organismos são introduzidos no corpo aí do recém-nascido a partir do meio ambiente. E isso vai cada vez mais aumentando, né, a quantidade e espécies diferentes no organismo do recém-nascido. Só que esses micro-organismos, pessoal, esses lactobacilos, esses que nós adquirimos na respiração também, né? Após ali o nascimento, né, os recém-nascidos, no início da alimentação também, acabam recebendo alguns micro-organismos. Esses micro-organismos não causam doença para o recém-nascido. Esses em questão que nós estamos comentando, esses não causam problema para o recém-nascido. Esses que não causam, pessoal, problema para o recém-nascido, ok? Esses que não causam nenhum tipo de doença, né? Não geram nenhum tipo de doença em condições normais para o nosso organismo, seja recém-nascido, seja criança, seja adulto, seja idoso, né? Esses micro-organismos que estão presentes, mas não causam nenhum tipo de doença, são o que nós chamamos de microbiota normal ou flora normal. São micro-organismos que estabelecem uma resistência mais ou menos permanente, né? Eles colonizam ali alguma região do nosso organismo em específico, só que não geram nenhum tipo de doença, não geram nenhuma doença em condições normais. É claro que, por exemplo, nós temos uma microbiota normal na pele. Nós temos uma microbiota normal diferente da microbiota normal da pele lá no nosso intestino. São diferentes por quê? Porque existem espécies diferentes e provavelmente números também, quantidade de células bacterianas diferentes. Isso é uma microbiota normal. A partir do momento em que nós retiramos essa microbiota normal daquele seu ambiente e eles começam a colonizar outros ambientes que não sejam da sua microbiota normal, aí sim, não é mais uma condição normal, é uma condição anormal. E isso pode levar a algum tipo de infecção e, consequentemente, um tipo de doença. É o que acontece, pessoal, quando, por exemplo, algum tipo de acidente acaba obstruindo não, liberando os micro-organismos do nosso intestino grosso. Isso ocasiona o que nós chamamos de infecção generalizada. Mas olha só, nós temos as bactérias do nosso intestino grosso, que lá é microbiota normal, foi liberada para outras partes do nosso organismo, né? Algum tipo de acidente, né? Alguma cirurgia, né? Acabou ali liberando esses micro-organismos. Se nós formos pensar que é uma microbiota normal, bom, não causaria doença, mas é uma microbiota normal para aquela região do nosso organismo. Fora daquela região, eles podem causar algum tipo de infecção. Por isso, né, que as infecções
generalizadas é muito importante, né? É muito é, importante de serem analisadas, estudadas, né? Porque atinge grande parte do nosso organismo. Então, nem todos os micro-organismos são patogênicos. Aqueles que não são patogênicos, nós chamamos de microbiota normal ou flora normal. E quando nós falamos, pessoal, em esses micro-organismos que não são patogênicos, tá? Que nós chamamos de microbiota normal, nós sabemos que eles podem sim beneficiar o nosso hospedeiro. Mas de que forma, pessoal? De que forma micro-organismos dentro do nosso organismo podem nos beneficiar? Um deles, pessoal, um deles e um dos mais importantes é impedir o crescimento de outros micro-organismos, podendo até ser potencialmente perigosos. Então existem micro-organismos no nosso organismo, né? Principalmente na região da pele. Nós temos micro-organismos crescendo, nós temos uma microbiota normal na pele, nós temos também uma microbiota normal no sistema digestório também, lá dentro do nosso intestino delgado, no nosso intestino grosso, né, nós temos uma microbiota normal. Grande parte dessa microbiota normal, elas nos beneficia contra o crescimento de micro-organismos que são potencialmente perigosos, micro-organismos que podem levar a algum tipo de doença. Isso que nós chamamos de antagonismo microbiano ou exclusão competitiva. Por quê? Tem uma competição ali em questão de nutrientes, de oxigênio, de ambiente, né? Então, algumas bactérias, no entanto, que são da microbiota normal, acabam ali metabolizando, produzindo e liberando algumas, algumas, algumas substâncias que para elas não são tóxicas, mas para algumas bactérias que estão ali podem causar essa toxicidade, pode causar essa citotoxicidade. Ok? Então, isso que nós chamamos de antagonismo microbiano ou exclusão competitiva, que faz parte aí da nossa, que é desenvolvida, né, pela nossa microbiota normal. A relação entre a microbiota normal e o hospedeiro é chamada de simbiose. Então, é basicamente, pessoal, que nós temos na ecologia também, né? Na questão de organismos mais superiores. Nós também temos uma simbiose em relação a organismos unicelulares, né? Uma relação aí de dois organismos na qual pelo menos um é dependente do outro. Um exemplo, pessoal, são bactérias, as conhecidas, né, e famosas Escherichia coli, que estão no nosso sistema digestório, mais precisamente no nosso intestino grosso. Elas, pessoal, tem muitas Escherichia coli naquela nossa região, e elas produzem o que nós chamamos de bacteriocinas. Essas bacteriocinas são proteínas. E olha só, a Escherichia coli, né? E. coli vai lá, produz essas bacteriocinas, elimina essas bacteriocinas e elas inibem o crescimento de outras bactérias, né? Até mesmo da mesma espécie, para que não tenha uma grande população, ou também daquelas que estão no mesmo grupo ali também, né? E também bactérias patogênicas, como por exemplo a Salmonella e Sheila, né? Sheila também, a Salmonella muito conhecida, né? Então acaba aí tendo a inibição do crescimento, por quê? Porque a Escherichia coli vai lá e produz uma bacteriocinas que acabam inibindo o crescimento dessas bactérias, ok? Aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, tá? Uma representação da nossa microbiota normal em várias regiões do nosso corpo, né? Então, na pele temos várias espécies, né? Nós podemos encontrar essas espécies em quantidades diferentes, né? Nós temos várias espécies na pele, que é uma das primeiras etapas de proteção do nosso sistema, do nosso organismo. Então vai desde bactérias até fungos também estão presentes na região da nossa pele. Estafilococos, né, nós temos na nossa pele, cândida nós temos na pele também, justamente para ter essa função, né, que faz parte da nossa microbiota normal, ok? É claro, né, que nós temos outras proteções também, né? Por exemplo, a própria queratina é uma barreira aí resistente, né, a alguns micro-organismos, né? O pH também da pele
inibe também o crescimento de micro-organismos. Então, não só micro-organismos que não estão neste grupo, mas este mesmo grupo também é inibido pelo pH da nossa pele ou outros agentes que estarão protegendo. Para quê? Para impedir que ocorra um crescimento absurdo também desses micro-organismos. Então, na nossa pele eles estão em quantidades moderadas, que não causam doença, ok? No olho, na região do olho também nós temos espécies de estafilococos, ok? Também presentes, fazendo parte da nossa microbiota normal. Na região do nariz e garganta, né, que fazem parte do nosso sistema respiratório, também tem presentes alguns micro-organismos também, né? Então, na parte do sistema respiratório superior, né, inferior não, porque causaria uma infecção, no superior nós temos, né, Staphylococcus aureus, muito bem conhecida, né, na região aí do nosso nariz, e Staphylococcus epidermidis também, né, presente na região do nosso nariz também, Neisseria na região da garganta também, são todos o que? Micro-organismos que estão presentes, que fazem parte da microbiota normal do nosso corpo. Na boca também nós temos micro-organismos, né, lactobacilos, os famosos lactobacilos, Staphylococcus, né, Cândida também nós temos presente, ok? Streptococcus, Neisseria. Na região do nosso intestino grosso nós temos a famosa Escherichia coli, ok? Alguns fungos também, proteus, né? Lactobacilos, os famosos lactobacilos. Por isso que quando acontece, pessoal, notem, né? Intestino grosso tem várias espécies também, né? Então quando acontece algum problema de diarreia, né? Ocasiona uma diarreia, você tem lá uma liberação descontrolada, né, das fezes, acaba o quê? Acarretando em problemas também na quantidade dessas bactérias, pessoal. Então, o número dessas bactérias acabam reduzindo e aí a proteção que elas desenvolvem como microbiota normal nessa região acaba também sendo diminuída. Por isso que a a necessidade, né, de ter passado por processo de diarreia, por sintomas de diarreia, acaba aí tendo que utilizar medicamentos que contêm bactérias, que contêm probióticos que acabam melhorando, né, o número de bactérias nessa região. Sistema reprodutivo e urinário também tem presentes, pessoal, estafilococcus também, muito famosos, lactobacilos, né, proteus na região da uretra, pseudomonas, né, Streptococcus, Clostridium, a Cândida também, um tipo de fungo, até mesmo alguns protozoários, né? Triacomonas, Trichomonas vaginalis, né? Um tipo de protozoário que habita a região também da vagina, né? Que fazem parte da nossa microbiota normal. Eles acabam aí deixando as condições daquela região com características propícias, né, para funções daquelas regiões, né, questão de pH, né, de acidez, ok, de temperatura, então acaba sendo provocados, né, por causa do crescimento desses micro-organismos. E é claro, também pela proteção contra micro-organismos que causam algum tipo de doença. Falando sobre isso, então, pessoal, sobre doença, tá? Nós temos o que nós chamamos de postulado de Koch, pessoal. O que seria isso? Okay? Então, Koch, ele foi um médico alemão, né? Ele foi um dos grandes aí contribuintes para a microbiologia, tá? Seus conhecimentos sobre microbiologia desenvolveram muitas questões aí naquela época. Okay? E Koch, pessoal, ele estudava vários tipos de bactérias. Um deles era Bacillus anthracis, a famosa bactéria causadora do antrax. Ele demonstrou, pessoal, que essas bactérias, né, naquela época ainda não se tinha conhecimento exato, né, Bacillus anthracis, mas com o tempo, né, foi isolando mais essa bactéria, identificando, né, mas ele demonstrou que essas bactérias elas estavam sempre presentes no sangue de animais que tinham, né, a doença. Lembrando que é uma doença que também pode passar para o ser humano, pessoal, tá? Então, toda vez que ele pegava um animal que apresentava essa bactéria, esse animal estava doente. E os que não apresentavam a bactéria, não apresentavam também a doença, eram animais saudáveis, né? Essa bactéria então estava presente em animais doentes e ausentes em animais
saudáveis, tá? Então ele relacionou essa bactéria poderia estar relacionada com o desenvolvimento dessa doença, né? Então, até aquele momento, pessoal, naquela época, não se tinha muito conhecimento em que as doenças geradas, né, que as infecções geradas eram causadas por micro-organismos. Talvez até alguns já se sabiam que eram relacionados a alguns micro-organismos, mas nem todos. E o Koch, né, com seu postulado, com seus estudos, ele colocou muito forte sobre isso, né, que muitas infecções são sim causadas por micro-organismos. E aí então ele começou a estudar então o Bacillus anthracis. Ele via que os animais, né, ele retirava o sangue de alguns animais que estavam doentes, e esses animais que estavam doentes estavam com a bactéria Bacillus anthracis. É claro, eu falo doente com a doença da doença da bactéria, o antraz, né? Já aqueles animais que estavam saudáveis, ele retirava o sangue, mas ele não via a presença da bactéria. Ele obteve então o seguinte pensamento, pessoal. Beleza, se eu tenho então a presença dessa bactéria nos animais doentes, será que não é essa bactéria que está gerando a doença? Porque nos animais saudáveis não tinha a presença da bactéria. Só que isso ele não podia concluir por quê? Porque às vezes a presença da bactéria naqueles animais doentes, às vezes era algum, vamos assim dizer, algum sintoma, algum acontecimento da doença que gerou, acabou então crescendo aquelas bactérias. Ele não poderia informar que aquela doença foi provocada devido à infecção com a bactéria Bacillus anthracis. O que ele fez então, pessoal? Ele obteve então uma amostra de sangue de um animal doente. Ele pegou essa amostra do animal doente e injetou no animal saudável. Ele viu que também antes de injetar no animal saudável, aquela amostra do animal doente tinha a presença da bactéria do Bacillus anthracis. Ele pegou então e injetou no animal saudável. O que teve de resultado? Bom, o segundo animal ele também desenvolveu a mesma doença, e como uma doença muito grave, pessoal, acabou então morrendo este animal. O que ele fez, pessoal? Então ele cultivou micro-organismos influídos fora do corpo do animal, né? Ele conseguiu então cultivar, demonstrando, né, que a bactéria estaria causando a infecção mesmo após, né, muitas transferências de cultura. Então ele pegou lá e cultivou esse micro-organismo, né, esse Bacillus anthracis, foi cultivando fora do corpo de um animal. Ele pegou e injetou novamente esse micro-organismo que ele estava cultivando e também desenvolveu a infecção. Tudo isso que ele aprendeu, que ele desenvolveu então, ele demonstrou então que uma doença infecciosa específica, nesse caso o antraz que ele estava estudando, é causada por um micro-organismo, que nesse caso é o Bacillus anthracis, que pode ser isolado e que pode ser cultivado em meio artificiais. Desta forma, né, com as pesquisas de Koch, que forneceu o modelo básico de estudo da etiologia de doenças infecciosas, ele então considerou alguns, alguns pontos importantes, que hoje é conhecido como postulado de Koch. Primeiro, o mesmo patógeno deve estar presente em todos os casos da doença. Claro, se nós estivermos tratando de uma doença causada por micro-organismo. Se eu pegar lá uma doença leishmaniose, é causada por um micro-organismo. Se eu pegar lá 10 pacientes com leishmaniose e eu fizer um exame, eu vou encontrar nesses 10 pacientes o protozoário leishmania. Eu pego lá 10 pacientes que estão infectados com o vírus da Covid-19. Eu vou fazer o exame e vou evidenciar que todos esses estão doentes com a doença, né, do Covid-19, eles têm o vírus presente no seu organismo. Então, esse é o primeiro postulado. O mesmo patógeno deve estar presente em todos os casos da doença. Em segundo, o patógeno deve ser isolado do hospedeiro doente e cultivado em cultura pura. Foi o que ele desenvolveu, então para ele também tinha esse postulado forte, né? Que o patógeno deve ser isolado do hospedeiro, ele deve ser cultivado em meio de cultura puro, né? Apenas para conseguir isolar esse micro-organismo. E em terceiro,
O patógeno obtido da cultura pura deve causar a doença quando inoculado em um animal de laboratório suscetível e saudável. Então, por exemplo, eu vi lá, eu consegui isolar eu consegui isolar do hospedeiro o micro-organismo e fui cultivando ele em meio de cultura. Eu peguei esse micro-organismo do meio de cultura e infectei um animal de laboratório saudável e suscetível, ou seja, que vai desenvolver a doença, né? E ele fica doente. Então, este é o terceiro postulado de Koch. Um quarto postulado é que o patógeno deve ser isolado do animal inoculado e deve ser necessariamente o organismo original, deve ser o mesmo organismo. Só que, pessoal, para o postulado de Koch, ele não serve para todas as infecções, ok? Existem alguns tipos de doenças em que esse postulado de Koch, pessoal, não se aplica. Existem algumas exceções do postulado de Koch. E aí envolve o micro-organismo, envolve os sintomas, envolve até mesmo, pessoal, se esse micro-organismo pode ou não ser cultivado. Por exemplo, nós temos doenças que são causadas por vírus. Só que o vírus, não conseguimos isolar o vírus somente ele em meio de cultura. Tem necessidade de termos um organismo para que tenha o desenvolvimento do vírus. Por quê? Porque ele é um organismo intracelular obrigatório. Então, para doenças virais, isso aqui não se aplicaria, né? Para muitas doenças virais, isso aqui não aplicaria. E outro também, pessoal, se nós vamos pegar, por exemplo, o exemplo da AIDS, né? A AIDS é causada por um vírus. E nós temos o vírus específico que infecta os seres humanos, né? Agora, notem aqui, ó, o patógeno obtido da cultura pura deve causar doença quando inoculado em um animal de laboratório suscetível e saudável. Imagina só isolar o vírus de uma pessoa infectada e realizar esse terceiro postulado aqui do Koch, né? Da, conseguiríamos desenvolver? Com certeza, né? Mas e a questão ética, pessoal? Imagina só, fazer esse terceiro postulado, de acordo com o postulado de Koch, para o exemplo aí da AIDS. Então, existem alguns que não se aplicam, algumas exceções do postulado de Koch. Mas, se nós formos pensar em muitas doenças, né, nós temos sim esses quatro princípios aqui que podem ser aplicados em muitas doenças, principalmente doenças, né, bacterianas que nós tratamos aí na disciplina de microbiologia. Quando nós temos um desenvolvimento de uma doença, pessoal, nós temos os padrões, os períodos, vamos dizer aí, a fase do desenvolvimento de uma doença, tá? Isso se aplica para doenças também infecciosas causadas por micro-organismos. Então, nós temos aí um gráfico, né, que representa isso. Nós temos aqui embaixo a questão de tempo e aqui o número de micro-organismos. Então, nós vemos aqui que nós temos um aumento no tempo e nós temos aqui um aumento, né, no número de micro-organismos. A primeira etapa, pessoal, o primeiro período que nós temos aí é o período de incubação. Esse período é o que, pessoal? É o intervalo entre a infecção inicial e o surgimento dos primeiros sinais, né, dos primeiros sintomas, pessoal. Esse período de incubação, turma, é muito importante quando se está estudando uma doença, principalmente uma doença nova, causada por micro-organismos, como por exemplo, né, a doença viral, né, desse novo coronavírus. É importante saber o período de incubação. Por quê, professor? Porque, pessoal, existem doenças em que tem um período de incubação curto e existem doenças que têm um período de incubação longo. Pensem aqui comigo, ó, o que é o período de incubação? Não é o intervalo entre a infecção inicial, quando você entrou em contato com um agente infectante, né, o micro-organismo, e começou então a surgir os primeiros sintomas. Então tem um intervalo aí do início da infecção até o surgimento dos primeiros sintomas. Esse intervalo é o período de incubação. O período de incubação é o quê? É quando a célula, né, o agente infectante entra no nosso organismo, causa as infecções,
começa então a aumentar a quantidade desse micro-organismo, acaba infectando mais ainda, e esse aumento da infecção começa a gerar os primeiros sinais, os primeiros sintomas. Então este é o período de incubação, o período de instalação da doença no nosso organismo. Se nós pegarmos aí uma doença em que o período de incubação é curto, vamos supor, é uma doença em que nós conseguimos observar os primeiros sintomas com 3 dias. Quer dizer que o primeiro, segundo e até o terceiro dia, a pessoa não apresentou nenhum sintomas, mas essa pessoa pode transmitir o agente infectante, pode transmitir o microorganismo. Agora pense em uma doença em que o período de incubação é longo, por exemplo, no Covid-19, que pode chegar aí até 21 dias de incubação, pessoal. Então imagina só, é 1, 2, 3, 21 dias para aparecer, claro que nem todos os casos, mas existem casos que acontece isso. Só vai aparecer os primeiros sintomas do Covid-19 após o 21º dia. Então quer dizer que do 20º para trás a pessoa tem o vírus, a pessoa tem o vírus se desenvolvendo no seu organismo e a pessoa pode estar transmitindo este vírus, ok? Então o período de incubação ele é de extrema importância, pessoal, no controle de uma doença, tá? Para conseguir amenizar o índice de transmissibilidade de uma doença. É claro que esse período de incubação depende de vários fatores, né? Tanto de qual é o tipo de microorganismo, qual que é a forma de transmissão dessa doença, desse microorganismo, como está o sistema imunológico também do organismo, tá? Então, existem vários fatores. Depois nós temos o período protômico, pessoal, que é curto, né, bem curtinho, logo após o período de incubação, e é caracterizado apenas ali pelos surgimentos dos sintomas precoces e leves da doença, né? Então aqui tem um intervalo, né, de infecção, né, inicia a infecção, surgem os primeiros sinais, né? E aí durante esse surgimento desses sinais, né, nós temos aí o surgimento de sintomas ali um pouco mais forte, que são o período prodômico, pessoal. Após esse período, nós temos o período de doença, tá? O período de doença que é o mais severo. Nesse período, se a pessoa não, se a doença não é controlada ou até mesmo não é tratada, né, com sucesso, como devidamente deve ser, o paciente pode ter complicações maiores e pode levar à morte nesse período, pessoal. Grande parte das doenças, tá? Grande parte das doenças, elas sofrem, né, o ataque do nosso mecanismo de defesa neste período, né? Então, geralmente, os mecanismos de defesa do nosso organismo combatem o patógeno grande parte nesse período, porque é o período que se tem mais, né, do nosso, tem mais do microorganismo no nosso, tem mais do microorganismo no nosso organismo. Então, durante o período de incubação até o segundo período protômico, aqui, ó, seria então, né, nós temos o contato com o microorganismo, mas o nosso corpo às vezes não ainda conseguiu um sistema de defesa forte ainda, né, não conseguiu gerar os anticorpos, né, gerar a defesa como devia ser. Só vai conseguir gerar, né, quando estiver nos sintomas mais fortes, quando você tem mais carga de viral, carga bacteriana, né. Período de declínio, né? Após o período de doença, né? Caso a pessoa não venha à morte, né? Nós temos o período de declínio, que daí os sinais, os sintomas vão perdendo a intensidade. Por quê? Porque o número de micro-organismos vai reduzindo, ó, tá vendo? Reduz aqui, ó, o número de micro-organismos, né? Vai reduzindo aí o número de micro-organismos. Então, os sintomas também vão sendo diminuindo de forma igual. E nós temos o período de convalência, pessoal. O organismo retorna, né, ao seu estado anterior à doença, fica normal, o indivíduo fica recuperado. Por quê? Não tem nenhum tipo de mais de nenhum tipo de micro-organismos que tenha causando aquela doença, ou às vezes, né, o nível, né, esteja muito baixo. Então aqui nós temos nós temos o período de incubação, quando se instala, né, o micro-organismo, que é bem curto, aí você começa em comparação com os outros, né? Mas pode ser longo dependendo da doença, né? Período em que se aparecem os primeiros sintomas, né, leves. Período da doença que aumenta mais ainda o número de micro-organismos e estabiliza, né? E então começa a diminuir no período de declínio.
Pessoal, sobre isso, era bem curtinho, né, nossa aula de microbiologia, tá? Sobre essa introdução aí de doenças, ok? Relacionadas mais aí à questão da microbiologia, doenças, né, causadas por micro-organismos, as infecções, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição e um grande abraço aí para vocês.